ouvir a voz do Salvador. Então, Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2 é o nosso texto de hoje. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito quando estou lendo a Bíblia que o povo de Israel perdeu o contato com a palavra de Deus, perdeu os rolos do livro que tinham lá no templo. O templo foi destruído e ficou por lá, e o povo foi relaxando e perdeu o contato com a palavra. E depois que houve a reconstrução do templo e houve a reconstrução da cidade, eles acharam o livro. Esdras mandou fazer um tablado e se reuniu todas as autoridades e se reuniu ali na presença dos sacerdotes, e Esdras começou a ler a Bíblia e explicar ao povo, e a Bíblia diz que todos ficaram em pé e todos ficaram reverentes ouvindo, porque aquilo era a palavra de Deus que eles haviam perdido. Era um tempo de extremo temor. O povo estava se reorganizando, o povo estava se voltando para a presença de Deus, e eles agora estavam com seus corações tementes, porque estavam diante da palavra de Deus. Essa carta de Paulo aos Efésios, irmãos, é o que a gente tem de mais, talvez de mais resumido da doutrina cristã. A carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Algumas pessoas questionam se ela foi escrita direto para a igreja de Éfeso, ou se essa palavra Éfeso foi acrescentada a algum tempo depois, porque Paulo não se refere, diferente das outras cartas, ele não se refere a ninguém especificamente. Ele cita um nome lá de alguém que foi levar a carta, Tíquico, mas sabe-se que foi uma carta escrita a várias igrejas, e depois de um tempo a igreja de Éfeso também tomou posse dessa carta. Ela é chamada de a princesa das doutrinas. Calvino tinha como sendo a carta principal dele, era a carta que ele mais gostava. A história diz que John Knox, um reformado da Escócia, ele, antes de morrer, ele ficava nos últimos dias pedindo que as pessoas lessem os sermões que Calvino tinha feito sobre a carta aos Efésios. Essa carta, ela é maravilhosa, porque ela começa tratando transcendentemente da salvação que a gente tem em Cristo, e termina e vai falando sobre a nossa luta, a luta que a gente precisa ter para viver uma santidade que a gente não consegue por nós mesmos, e termina desembocando na nossa vida familiar, na relação marido e mulher, na relação pais e filhos, e fala dessa grande luta que acontece todos os dias com quem é cristão. E a carta vai dando uma orientação maravilhosa para nós, e portanto a gente tem uma oportunidade de ter um crescimento muito bom na carta. Paulo conheceu a igreja de Éfeso. Ele passou num primeiro momento pregando no final da sua segunda viagem missionária, e ele passou lá, pregou, esteve pregando nas sinagogas, e depois foi embora. Na sua terceira viagem missionária ele para em Éfeso, fica 3 anos. Durante 3 anos ele pregou naquela igreja, falou, e agora ele escreve uma carta, e na sua carta ele vai manifestando aquilo que é a base de tudo que vai ser ensinado depois, e essa base é muito útil para a gente. Na carta ele se apresenta como o remetente. A autoridade dele é apresentada logo aqui. Então, a autoridade do remetente, o apóstolo Paulo, vai se apresentar dizendo: eu sou Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Primeiro ele vai dizer: eu sou apóstolo. E isso era um problema, porque Paulo não tinha sido feito parte dos 12 primeiros apóstolos. Ele vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, que eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. Apóstolo é
aquele que foi enviado, é aquele que foi delegado com uma missão, é aquele que foi mandado especificamente para algo. A história da igreja depois foi construída em cima da ideia de que tinha aqueles 12 apóstolos. Quando Judas saiu do colégio apostólico, foi substituído por Matias, e depois o apóstolo Paulo, ele passa em vários instantes a se chamar de apóstolo. Em Gálatas capítulo 1, ele se apresenta dizendo: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Em Gálatas ainda, capítulo 1, versículo 15 e 16, ele diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne nem sangue. Ele tinha essa absoluta convicção de que ele fora chamado por Jesus Cristo. Quando Saulo saiu de Jerusalém para ir a Damasco perseguir os cristãos, ele teve um encontro com Jesus, foi transformado de perseguidor em perseguido, e foi enviado como sendo alguém para pregar o Evangelho. Paulo, ele foi chamado por Cristo, e aí ele vai dizer aqui que foi chamado não pela vontade dos homens, mas por vontade de Deus. Fala lá em Gálatas, e aqui ele fala que ele foi escolhido por vontade de Deus. Paulo é uma pessoa que, pela sua própria história, a gente já tem predisposição de ouvi-lo. Primeiro, porque ele foi chamado por Cristo. Segundo, porque ele viveu um ministério de extrema fidelidade a Cristo, pregando o Evangelho, plantando igrejas em vários lugares. Ele diz a respeito de si mesmo que ele tem convicção que para ele morrer é lucro e viver é Cristo. Paulo pegou a sua vida e dedicou totalmente ao Evangelho. Quando ele passa lá em Éfeso, encontra com os irmãos lá em Éfeso, depois já no final da sua vida, numa viagem, está voltando para Jerusalém, ele diz o seguinte: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que estive na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e devo-lo anunciar publicamente, também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperem cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Atos capítulo 20, versículo 17 em diante. Então, quando a gente para estudar essa carta, quando a gente para ouvir essa palavra, nós não estamos ouvindo a palavra de alguém que resolveu ser pregador. Nós estamos ouvindo a palavra de alguém que Deus escolheu para ser pregador. Nós estamos ouvindo a palavra de alguém que dedicou a sua vida à causa do Evangelho nos mais terríveis sofrimentos. Nós estamos ouvindo a palavra de alguém que Deus escolheu, e as suas cartas foram colocadas na Bíblia como sendo escritura de Deus. Quando eu paro para ler o que foi escrito pelo apóstolo em toda essa carta que nós vamos estudar daqui um tempo, é preciso que a gente pare para entender que nós estamos ouvindo de autoridade. Os pastores são absolutamente questionáveis todos. O Papa, o padre, o bispo, quem quer que a gente queira questionar. Mas quando a gente olha a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, na vida de uma pessoa que a sua própria vida já é um sermão para nós, é preciso que a gente tema e é preciso que a gente trema. Então, quando o apóstolo vai mandar essa carta para a igreja de Éfeso, ele sabe quem é, e a igreja de Éfeso também sabia quem ele era. Era uma autoridade de Deus que estava mandando a carta. Nós estamos 2000 anos depois, com toda a história do apóstolo Paulo conhecida e entendida por nós, provada por todos nós na história, parando num domingo à noite, sentado na poltrona aí da igreja,
com ar-condicionado ao nosso ouvido, no nosso corpo, com um som aqui no nosso ouvido, e a gente aqui muito tranquilamente ouvindo a palavra de alguém que se doou absolutamente ao Evangelho, com sofrimento, com perseguição, com todo tipo de negação, com negação inclusive da própria igreja durante muito tempo, várias pessoas que estavam lá só descendo porrete em Paulo. Mas agora a gente para ouvir essa vida de Paulo, e Paulo diz assim: porque vocês têm o mesmo compromisso que eu tenho, vocês são chamados para o mesmo sofrimento que eu sou, vocês são chamados para a mesma obra que eu sou. Então, quando eu paro para ver a palavra do apóstolo Paulo, é preciso eu parar um pouquinho para entender que é uma autoridade de Deus falando comigo. Os irmãos, está aqui, ele diz assim: olha, eu estou escrevendo para os irmãos, eu sou apóstolo, estou escrevendo aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Duas expressões, o remetente é Paulo, os destinatários, ele diz assim: eu estou escrevendo para os santos. Uma palavra para nós muito estranha, porque quando fala de santo, parece que Deus está falando sempre do perfeito. É alguém perfeito? Paulo estava escrevendo só para os irmãos perfeitos lá de Éfeso? Não. Paulo não está escrevendo, na palavra do John Stott, Paulo não está escrevendo para uma casta, para um grupo específico de santos privilegiados que havia lá na congregação. Não era essa a ideia, porque não existe esse grupo. Em lugar algum existe um grupinho, alguns até acham, mas não existe. Em lugar algum existe um grupinho de pessoas especiais em relação a outras pessoas. Nós somos todos pecadores, mas somos feitos santos em Cristo Jesus. A palavra santo significa separado, especial, puro, no sentido de que nós somos considerados puros. E aí o apóstolo Paulo mesmo vai trabalhando a ideia de que nós somos, lá em 1 Coríntios ele escreve assim: aos santificados em Cristo Jesus. Eu não sou santo por mim, você não é santo por ti, o Espírito Santo separou vocês. Essa é uma expressão usada no Velho Testamento a respeito de Israel. Israel era um povo santo, não porque era um povo perfeito, é porque Deus o havia escolhido e separado para si. Todas as coisas do templo eram consideradas santas, porque elas foram consagradas para Deus. Agora a Bíblia fala que você é santo, que você é santa, porque Deus já separou você. Deus já tirou você das trevas e levou para o reino da sua maravilhosa luz, por isso você já é santo. Quando a gente for estudar a carta lá na frente, a gente vai ficar vendo qual que é a implicação de tudo isso. Agora nós já somos santos, portanto tem coisa que já não pode mais ser comum a nós, porque nós não somos perfeitos, mas nós somos considerados santos na obra que Cristo já fez na cruz. E isso vai trazendo um privilégio enorme para nós. Eu fui separado por Deus, você foi separado por Deus. Deus te colocou num canto separado de toda a outra realidade. Diz: agora você é meu, você é minha, eu comprei você, eu adquiri você com o sangue naquela cruz, você é minha propriedade exclusiva. Eu não divido você com ninguém. Você está sob o meu cuidado, está sob a minha proteção. Você, no dia que eu voltar, eu venho para buscar os meus, e você é destes meus, que eu vou olhar para você e vou falar: vinde a mim, benditos do meu Pai, que está para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Você é santo em Cristo. Então Paulo estava dizendo: eu sou Paulo, o apóstolo pela vontade de Deus, e estou escrevendo uma carta agora aos santos. Depois ele diz: e fiéis. A palavra fiel aqui, ela tem sempre duas traduções, mas a palavra mais especificamente é aquele que crê e guarda o que crê. Fiel está mais ligado à palavra fé, é aquele que tem fé. Eu estou escrevendo àquele que foi chamado para ser santo e que tem guardado a minha fé. Pessoas que creem
verdadeiramente quem Ele é e guardam essa fé. Estou escrevendo para vocês. Aos santos e fiéis que vivem, obrigado, Viana. Aos santos e fiéis que vivem na cidade de Éfeso. É para vocês que eu escrevo essa carta. E aí eu fico me perguntando, será que eu me considero santo e fiel? Não sou santo porque não faço parte de uma casta especial em relação a você. Não existem esses santos. Mas eu posso me considerar consagrado por Deus, separado por Deus. Você é alguém separado por Deus? Deus pode contar com você como parte do projeto dele para a terra? Você entende que o corpo de Jesus naquela cruz foi para adquirir você, e você foi chamado por ele, e agora você é filho dele? Ou você ainda está naquela ideia antiga de que todo mundo é filho de Deus, porque nós somos nascidos em Adão? Isso é uma ideia ainda pouco compreendida daquilo que é a palavra de Deus. A palavra de Deus vai chamar de santo e de fiel aquele que crê que Jesus Cristo é o único Salvador da humanidade e ligou a sua vida nele. Então Paulo diz: eu estou escrevendo para você. Vocês que estão aí em Éfeso, vocês que estão aí em Porto Velho, vocês que estão aí em outra cidade, eu estou escrevendo a carta para vocês. Então, a gente tem o remetente, Paulo, o apóstolo pela vontade de Deus. Os destinatários, que são os santos e fiéis em Cristo Jesus. E aí o apóstolo termina então essa apresentação dos destinatários, porque ele diz: aos que são santos e fiéis em Cristo. Veja que Paulo está no primeiro versículo, citando pela segunda vez o nome de Jesus Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo, aos fiéis em Cristo Jesus. Irmãos, não caia na tolice de imaginar que a sua fé é construída em cima da sua fidelidade. Porque se você for imaginar que a sua fé é construída em cima da sua fidelidade, em vários momentos você vai achar que não é filho de Deus, porque em vários momentos você não é fiel a Deus. Não caia na tolice de imaginar que a sua fé é construída em cima da fidelidade da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma instituição tão humana quanto você e muitas vezes falha. Não caia na tolice de imaginar que a sua fé é construída na história de qualquer pastor, de qualquer líder religioso, porque qualquer pastor ou qualquer líder religioso que apareça na tua vida é um ser humano falho, como você. O apóstolo não está falando de pessoas que são santificadas, ou de pessoas que vivem fidelidade a partir de alguém ou a partir de alguma instituição. Ele fala para pessoas que estão vitalmente ligados em Cristo Jesus. É para os santos e fiéis em Cristo Jesus. Toda a nossa vida, toda a nossa fé, toda a nossa experiência é Jesus. Quem morreu na cruz foi Jesus. Então, eu creio que aquele homem de Nazaré que foi pregado naquela cruz não era um homem comum. Eu creio que aquele homem pregado naquela cruz de Nazaré, de Jerusalém, que veio lá de Nazaré, que foi colocado naquela sepultura, não era um homem comum. Eu creio que aquele rapaz que foi sepultado ressuscitou 3 dias depois, voltou aos céus. Eu não sei onde é o céu, eu não sei geograficamente em que lugar que ele está, mas a Bíblia diz que ele foi e que ele vai voltar. Eu creio que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu quero, tudo que eu sonho, está construído em Jesus Cristo. Aí o apóstolo Paulo diz assim: se você crê assim, você é santo e fiel. O apóstolo Paulo diz assim: eu sei que já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. O apóstolo Paulo tinha pegado a sua vida e tinha grudado em Jesus Cristo e dependia absolutamente de Jesus Cristo, e ele dizia inclusive que nós nunca mais podemos conhecer alguém na carne,
porque agora a gente tem a mente de Cristo e a gente olha a partir do Cristo. Toda a nossa vida é construída em Jesus. Aí Paulo diz assim: se você é santo e fiel em Cristo Jesus, eu estou falando essa carta para você. Ele vai fazer depois uma saudação. Então ele fala quem é, ele fala para quem escreve, e aí faz uma saudação simples. Ele diz: graça a vós outros e paz da parte de nosso Senhor, de nosso Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A saudação dele era uma saudação comum. Naquela época, as pessoas usavam exatamente essa saudação. O apóstolo Paulo deu uma cristianizada nela. Os gregos usavam falar o eirene, os judeus usavam falar o shalom. Paulo vai juntar essas duas coisas para poder dizer a graça e a paz. Os judeus também já se utilizavam da palavra graça. Paulo vai transformá-la no princípio cristão de dizer essa primeira compreensão: eu quero sobre a vida de vocês, o que eu desejo sobre a vida de vocês é a graça. A graça é esse favor que a gente não merece. A graça é essa compreensão que ele vai trabalhar durante toda a carta depois para dizer assim: você é salvo, não é porque você merece. E aí ele vai dizer: pela graça sois salvos. Eu quero que esse favor de Deus seja sobre a vida de vocês. Eu quero que essa disposição de Deus em olhar para você como alguém que não merece, mas que Ele ama, seja sobre a sua vida. Eu sei que vocês não merecem. Eu sei que vocês não são dignos do amor. Eu sei que vocês não têm condição alguma, porque todos vocês são pecadores, e quem é pecador está separado eternamente de Deus. Mas Deus resolveu olhar para a gente com graça. Então Paulo diz assim: eu quero que a graça de Deus seja sobre a vida de vocês. Paulo, apóstolo pela vontade de Deus, olha agora para os santos e fiéis e diz: eu quero que a graça de Deus seja derramada sobre a vida de vocês. Mas ele diz: eu quero mais. Eu quero que a paz de Deus seja sobre a vida de vocês. O apóstolo trabalha em vários momentos essa noção de paz. No capítulo 2, versículo 14, ele diz que Cristo é a nossa paz. No capítulo 6, versículo 15, ele diz que nós somos calcados no evangelho da paz. No capítulo 4, ele diz que nós devemos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo vai trabalhar então em toda a sua carta para frente esse princípio muito importante, irmãos. Ninguém tem condição de ter paz com Deus. Todos nós somos culpados diante de Deus. Ninguém aqui. A Bíblia diz que Deus olha sobre a terra e não viu um justo sequer. Mas o Cristo vai estabelecer primeiro a nossa paz com Deus. E toda a carta vai trabalhar sobre esse princípio de que nós temos uma paz feita com Deus através da obra de Cristo. Eu tinha uma dívida com Deus, Jesus foi lá e pagou, e eu fui restaurado na comunhão com Deus. A paz de Deus, alguém já falou aqui, que excede todo entendimento. Eu tenho paz com Deus, você tem paz com Deus. Não é porque você é perfeito, não acredite na sua perfeição e não espere o dia que você vai estar perfeito o suficiente para poder chegar aqui no templo e falar: hoje eu vim adorar à vontade porque hoje eu estou em paz. Ninguém está em paz. Eu agora vou me batizar e vou assumir um compromisso com Cristo porque agora eu estou em paz. Não está em paz. Ninguém nunca vai estar em paz a não ser que seja na obra de Jesus Cristo, e na obra de Jesus Cristo na cruz nós temos paz. E o apóstolo Paulo está dizendo: eu quero que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja sobre a vida de vocês. Aqui está a nossa vida, aqui está a nossa alegria, aqui está a nossa satisfação, olhar para Deus. E a Bíblia diz que nós podemos chegar agora com toda a autoridade para poder chegar diante de Deus por intermédio de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso advogado diante do Pai. Então Paulo está terminando a sua saudação dizendo: eu quero que a graça e eu quero que a paz da parte de Deus e do seu Filho Jesus Cristo seja sobre vocês, que vocês possam
ler essa carta daqui para frente, dentro dessa perspectiva, quem fala é Paulo, apóstolo de Deus, para vocês que são separados por Deus, vocês que têm crido em Cristo, eu estou falando para vocês que a graça dele seja sobre vocês, e que vocês tomem posse da paz, essa paz que dá liberdade de comunhão com o Pai, e dá liberdade de comunhão com o outro. Eu agora olho para você como meu irmão, como minha irmã, não porque eu seja perfeito, nem porque você é perfeito, mas porque Jesus Cristo é a base de toda a nossa comunhão. Então Paulo diz que a graça e a paz do Senhor seja sobre você. Essa carta vai ser escrita para você. Esse assunto te interessa? A gente tem conversado isso entre os pastores e várias vezes vem um questionamento. A igreja gosta que a gente fale vencendo os trovões que descem sobre a sua vida. E aí vai ter uma série sobre isso: ciúme, inveja, dívida, tristeza, sofrimento. Ou então assim, as grandes promessas eternas aos homens. E aí a gente sai daqui todo feliz. Você fica feliz quando você é lembrado que em Cristo você é consagrado para Deus? E que você tem que ser fiel em guardar essa fé? Você fica feliz em lembrar que a graça de Deus é sobre a tua vida e que toda a tua vida só tem sentido por causa da graça de Deus? Você fica feliz em ser lembrado que a paz de Deus toma conta do teu coração e portanto você tem liberdade de comunhão com Ele por causa de Jesus, e agora você é um agente dessa paz, e você tem paz com teu irmão, e você prega a paz de Cristo? Se você fica feliz, irmão, essa carta é para você. Se esse assunto não te interessa, essa carta é para você, porque se você continuar lendo essa carta, você vai ver que não tem outra possibilidade para a tua vida que não seja a graça e a paz de Cristo. Se você ainda não toma posse dessa palavra como sendo uma palavra para você, leia essa carta, fique lendo essa carta, venha para a igreja e vamos continuar meditando sobre isso, e você vai ver que você não tem outra possibilidade de vida decente, não no decência moral, mas decente no sentido de eternidade, que não seja Jesus Cristo através da sua paz e da sua graça. Portanto, que Deus te abençoe e que você possa desfrutar da graça e da paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar?